pessoal, hoje, nesse momento, nós estamos entrando na lição número 16. Bem-vindo ao treinamento de fundamentos e agora uma lição fantástica que eu pessoalmente tenho muito apreço, porque ela mostra de fato na prática uma grande diferença entre uma pessoa que ama e que serve a Deus e uma pessoa que vive longe dele. Hoje, nessa lição número 16, nós vamos ver como deve ser esse nosso relacionamento, essa nossa comunhão junto com Deus diariamente. Toda pessoa precisa se alimentar diariamente para se manter saudável e forte. Qualquer um que já passou um tempo sem se alimentar, eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, sentiu as consequências da falta da alimentação. Já fiquei muitos dias sem me alimentar. Já fiquei 40 dias, senti muito. Da mesma forma, se não alimentarmos diariamente nossa alma e o nosso espírito, através desse relacionamento íntimo com Deus, da sua palavra e da oração, nós também vamos ficar fracos, não fisicamente, mas vamos ficar fracos espiritualmente. Então, por isso, precisamos diariamente nos alimentar, diariamente manter relacionamento com Deus, através da sua palavra e através da oração. A Bíblia nos ensina a buscarmos a Deus diariamente. Não é apenas domingo no culto. Todos os dias nós, pessoalmente, precisamos e deveríamos buscar a Deus. Nós aprendemos na palavra de Deus que os judeus, entre eles, tanto Davi como também Daniel, buscavam a Deus 3 vezes ao dia. Diz lá no livro de Salmos, sobre Davi, sobre Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 6. Todo cristão deveria, ao menos uma vez por dia, tirar um tempo para manter comunhão com o seu Deus, em um lugar sossegado e tranquilo, onde ele possa colocar todos os seus sentimentos perante Deus e onde possa receber de Deus sem ser perturbado. Então, é muito importante que nós tenhamos o nosso lugar aonde nós temos relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Jesus se retirava, inclusive, muitas vezes, do meio dos discípulos para estar sozinho e buscar Deus. Passava noites buscando. A Bíblia nos fala de Daniel, que ele se fechava no seu quarto, ia buscar Deus, ia orar e buscar Deus. Então, nós assim também precisamos buscar. Jesus mesmo explicou, quando nós orarmos, nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e buscarmos a Deus, termos comunhão com Ele. E isso nós deveríamos de fazer diariamente. A palavra de Deus nos ensina que o melhor momento para se colocar perante Deus é pela manhã. Muitas pessoas fazem isso no final do dia, quando estão cansados, quando não conseguem mais raciocinar direito, e muitas vezes para dormirem. Algumas pessoas dizem, eu vou ler para dormir. Ou seja, elas leem para dormir, não leem para que sejam alimentadas por Deus. Então, o melhor momento é a primícia de nosso dia. E qual é a primícia? De manhã, primeira hora da manhã, o primeiro tempo. E nós vemos que praticamente todas aquelas pessoas que tiveram êxito e vitórias tiveram a rotina de buscar a Deus pela manhã. A tal ponto que o salmista, ele afirma que ele ansiava por chegar amanhã. Para quê? Para ter esse relacionamento e para buscar a Deus. Olha só o que foi que ele disse. Que Deus disse no livro de Provérbios. Eu amo os que me amam. E agora continua. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Uau! Deus está dizendo que existe um momento especial
do dia para nós buscarmos a Deus. E qual é esse momento que Deus se revela de uma forma especial? De madrugada. Então, de madrugada, de manhã, é o momento ideal de nós buscarmos a Deus. E ele continua dizendo lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, que aquele que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Então, olha, ele diz, aqueles que me amam, me buscam de madrugada e vão me achar. E se me acharem, acharão a vida e o favor de Deus. Uau! Então, na parte da manhã é um momento especial para buscar Deus, para encontrar a Ele, para ter um encontro especial com Ele, encontrar a vida e o favor de Deus. A hora de despertar pela manhã é o momento privilegiado da generosidade divina, um momento de triunfo para aqueles que confiam no Senhor e o buscam. Cedo de manhã o salmista dizia, te busco. Cedo de manhã te buscarei. Ele sempre afirmava que ele queria buscar e ele ansiava pela hora da manhã. Quando buscamos a Deus pela manhã, depositamos aos seus pés as primícias do nosso dia. É isso, a primeira parte mais importante, de mais valor do nosso dia. Os melhores momentos, quando estamos com nossa mente descansada e podemos nos concentrar naquilo que estamos fazendo. E Deus vai honrar essa tua atitude. Ele honra quando nós fizemos isso. Agora vamos ver como é que nós temos que desenvolver esse tempo de comunhão com Deus. Como é essa sequência de comunhão com Deus. Apesar, então, de ser difícil de pararmos nesses dias tão agitados, um verdadeiro servo de Deus que queira ter uma vida vitoriosa precisa forçosamente, escute o que está escrito aqui, precisa forçosamente, ou seja, precisa forçar, porque isso não é uma coisa natural. O homem é carnal por natureza, ele tem a natureza dele, né, que é uma natureza pecaminosa. E por natureza nós somos como que desleixados. Então nós precisamos forçar, nós precisamos criar uma disciplina, né, para que a gente tenha uma vida vitoriosa e precisamos nos disciplinarmos em criar esse tempo, esse lugar, essa disposição diante de Deus. Martin Luther assim dizia, quando tenho pouca coisa para fazer durante o dia, oro 1 hora. Quando tenho muita coisa a fazer, oro 2. Uau! Ele está dizendo exatamente o contrário que a lógica diz. Por que ele estava dizendo? Isso, que quando tinha pouca coisa, ele orava só 1 hora. Talvez a grande maioria podia pensar assim, bem, ele tem tão pouca coisa que fazer, ele podia orar mais tempo. Não, ele diz que ele orava 1 hora porque não tinha muita coisa para que Deus interferisse. Mas quando ele tinha muita coisa para fazer, precisava muito da intervenção de Deus. Então ele orava 2 horas. Essa é a lógica. Na verdade, quanto maior o número dos nossos afazeres, maior deveria de ser o tempo dedicado a nós buscar a Deus e o auxílio dele em nossas necessidades. E esse período de comunhão diária com Deus tem que constituir basicamente de 2 elementos: a leitura da palavra e a oração. Tanto a leitura da palavra de Deus como a oração deve subdividir-se em várias partes, como nós vimos antes já. Seria aconselhável um momento de comunhão diária com Deus que tivesse características como essa. Entenda, isso aqui não é uma lei, mas essa é uma boa fórmula. Eu pessoalmente gosto de fazer isso. Começar lendo a palavra de Deus. E pode-se ler a Bíblia de 2 maneiras. Uma é em sequência. Começo Mateus, Marcos, Lucas, João, né? O Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué,
Juízes, Ruth e assim por diante. Mas existe também uma forma de ler aleatoriamente. Então, como rotina, eu aconselho a que tu leia a Bíblia em sequência. Por quê? Porque então tu vai conhecendo o crescimento historicamente, como ela vai se desenvolvendo, vai conseguir encontrar as coisas na Bíblia depois mais facilmente. Mas, eventualmente, pode-se ler a Bíblia abrindo a palavra de Deus em qualquer lugar ou em algum assunto que a gente queira aprender ou desenvolver. Então, existem duas maneiras. Uma, ler em sequência, e a outra, aleatoriamente, por sorte ou por causa de um tema que nós queremos aprender. E se lermos um capítulo da Bíblia por dia, completamos sua leitura em 2 anos e meio. Então, se eu ler só um capítulo por dia, em 2 anos e meio, eu leio toda a Bíblia. Eu aconselho tu ler de 1 a 2 capítulos por dia, no mínimo, para que tu possa, em 1 ano e meio, tu possa ler toda a Bíblia. Se tu leres um capítulo e meio, 2 capítulos, né, em 1 ano e um pouquinho mais, tu vai ler toda a Bíblia em 1 ano. Depois de ler a Bíblia, pode ter um tempo de meditação. O que significa? Significa que a gente pode pensar, mas sobretudo repetir e falar baixinho aquelas coisas que a palavra de Deus diz. É como se eu estivesse murmurando os versículos da Bíblia, como se eu estivesse decorando os versículos da Bíblia, como se eu estivesse repetindo para que aquela palavra, aquela promessa, aquela escritura, aquilo que Deus disse, entre na minha alma, entre no meu coração e produza, porque o que produz a fé é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós repetimos, né, murmurando, nós vamos escutando aquilo que nós estamos repetindo, e a fé vai sendo gerada dentro de nós. Então, muito importante nós meditarmos na palavra, declarando, lendo e falando, repetindo e falando baixinho. E, sobretudo, talvez decorando alguns versículos que seria muito importante para a tua vida. Depois, pode ter um tempo de louvor e ações de graça, né? E cantar, se tu quer cantar alguma coisa, colocar alguma música junto, e louvar a Deus. E sobretudo, eu pessoalmente gosto de entrar nessa sintonia com Deus, muito profunda, através de orar em línguas. Eu gosto muito de falar da seguinte maneira, que orar em línguas é como um rádio digital. E orar na língua em português é como um rádio analógico. A gente demora um pouquinho para sintonizar o analógico até que a gente tenha uma sintonia. Orando em línguas, nós vamos orar, o Espírito vai orar por nós, vai engrandecer a Deus e vai colocar diante de Deus as nossas necessidades também. Mas aqui é importante que quando a gente ora em línguas, a gente sintoniza direto. É como se a gente apertasse num botão e pá, foi ali na estação que a gente quer. Então, eu pessoalmente gosto muito de orar em línguas, um bom tempo. E algumas pessoas dizem, Ricardo, eu me sinto um pouco como que infrutífero, a minha mente, né? Porque eu fico pensando que eu fico orando uma coisa que eu não sei o que é, não entendo o que eu estou orando. Mas justamente nossa mente, a Bíblia diz que quando oramos em língua, ela fica infrutífera. Exatamente isso. Mas quando oramos em espírito, oramos em língua, então a oração em línguas nos edifica a nós mesmos. Então é importante nós orarmos em língua e depois nós podemos orar na nossa língua mesmo, né? Adorando e nos consagrando a Deus, né? E chegando diante dele, entregando o nosso caminho profunda, uma adoração, uma música, uma canção, ou mesmo nós chegarmos diante dele, né? Com essa confissão também, aprendendo. E agora,
intercedendo, indo para a intercessão pelas necessidades. Se talvez tu queira colocar um livro de oração, porque um livro de oração que tu vai colocando as necessidades pelas quais tu ora, para orar diariamente e depois colocar em cada um dos pedidos a resposta desse pedido. Então, orar até que a resposta venha. Então, quando nós estamos orando pelas outras pessoas, Deus, Ele nos valoriza porque Ele sabe que nós estamos amando aqueles que Ele ama também. Estamos nos identificando e nós não estamos apenas preocupados conosco, egoisticamente, mas nós estamos preocupados com as outras pessoas a quem Deus tem um amor muito grande também. E por último, então, fazer petições e súplica, né? E por nós, pelas nossas necessidades pessoais, pelos nossos anseios, nossas angústias, por aquilo que nós estamos passando, pelos nossos projetos, pelos nossos objetivos, pelos nossos alvos, por aquilo que a gente almeja. É fundamental que a gente coloque diante de Deus também. E por fim, então, a pessoa que não se dispor a buscar Deus diariamente vive uma vida cristã artificial. Isso é importante a gente entender, que a nossa busca a Deus nos dá uma vida natural e verdadeira. Muitas vezes a gente fica tentando aplacar as brechas na vida da gente através da força própria da gente. E essa vida, normalmente, que não busca a Deus, não apresenta fruto eterno. E logo, a vida que não tem comunhão com Deus perde a graça, porque a pessoa está vivendo uma vida religiosa, uma vida só seguindo preceitos e não vivendo um relacionamento. Ser cristão é ter um relacionamento com Deus e não viver apenas leis, mas, sobretudo, viver um relacionamento com Deus. Não ser artificial, mas realmente ser verdadeiro diante de Deus. A força dessa pessoa é pouca, né? Não apresenta fruto e logo, como eu falei, a vida fica sem graça. O homem que não aprendeu a buscar Deus diariamente, não vai aprender a viver uma vida em abundância, aquela vida que Jesus prometeu dar ao seu povo. Comunhão diária com Deus é o fundamento mais sólido para se ter uma vida cristã vitoriosa. Então, apesar dessa prática, o Filho de Deus se fortalece e se torna vitorioso diante das batalhas do dia a dia da vida. Então, através dessa prática de ter um tempo separado de comunhão, de relacionamento com Deus, nós nos fortalecemos e começamos a vencer em nossa vida, nas batalhas. Nós aprendemos a ter confiança e aprendemos a confiar e depositar os nossos anseios diante de Deus e aprendemos a viver em novidade de vida cada dia e não ficar abalado diante das tempestades da vida. Então, se você ainda não tem essa prática de comunhão com Deus, eu quero te desafiar a começar hoje mesmo. Começar agora mesmo. Não perca mais tempo. Faça isso um hábito da sua vida. Se você não tem esse hábito, faça isso um hábito. Faça isso com que seja como que uma regra para a tua vida. De tudo que tu fazes durante o teu dia a dia, essa é a coisa mais importante. Tu verá o resultado. Agora, se tu não fizer, também tu vai ver o resultado. E qual será o resultado? É que não vai haver nenhum resultado. Mas se tu estiver buscando a Deus, tu verá o grande resultado que acontecerá na tua vida. Então, o meu conselho é que isso seja uma prática na tua vida, um hábito, que tu tenha uma vida de fato, que tenha relacionamento íntimo com Deus, através da palavra de Deus e através da oração. Começa isso hoje. Esse é o teu tema de casa. Começar isso hoje
agora mesmo. Não perca mais tempo. Deus te abençoe demais. E a próxima lição será a lição 17, que nós temos 2 estudos, lição 17 e lição 18, que fala sobre a nossa comunhão com os outros irmãos, a nossa comunhão diária, a nossa comunhão que devemos ter com as outras pessoas da família da fé.